Boa noite, irmãos. Vamos nos sentar comodamente, com os pés plantados no chão e as mãos sobre os joelhos, de forma que possamos relaxar nossos músculos. Vamos respirando pausadamente e nos ligando a Jesus, nosso Mestre Maior. Saudemos o plano espiritual maior, para que nos assista nos trabalhos desta noite, pedindo aos mentores que façam a cobertura espiritual, tecendo cortinas fluídicas sobre a sala, formando uma cúpula luminosa, forrando o teto, as paredes e o piso, e mantendo-os com as forças do bem, para que neste recinto permaneçam somente as entidades convidadas e designadas pelo plano espiritual maior. Unidos, vamos mentalizar Jesus e, envolvidos nesta luz e nesta paz, oremos mentalmente a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E para harmonizar ainda mais o ambiente, vamos cantar o hino dos aprendizes do Evangelho. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Ligados a Jesus, vamos envolver com muito amor o nosso irmão Sérgio, que fará a palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos mais uma vez bem-vindos ao SERCOM, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, com a psicografia do Chico Xavier. E a lição de hoje é a de número 156, cujo título é Segundo Agimos. E Emmanuel, como todas as lições deste livro, ele traz uma citação da Bíblia. E a citação escolhida para essa lição está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, e que diz o seguinte: mas deliberei isso consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. É importante explicar primeiro o porquê desta frase de Paulo, escrita aos Coríntios. Embora oficialmente nós temos duas cartas de Paulo no Evangelho, na Bíblia, duas cartas de Paulo aos Coríntios, alguns historiadores acreditam ou deduziram que existem ao menos mais duas cartas de Paulo aos Coríntios.
alguns trechos destas cartas parecem se intercalar fora do contexto do que foi publicado nessas cartas, que foram aceitas e canonizadas pela Igreja Católica. Paulo, portanto, faz então duras críticas à comunidade de Coríntios, e ele coloca entre lágrimas. Ele faz essas críticas entre lágrimas. Por quê? Em determinados momentos, ele entrou em uma certa desavença com essas comunidades, em especial com uma pessoa que havia injuriado Paulo. Então, passado esse incidente, Paulo quis se reconciliar com a comunidade dos coríntios, não em tristeza, mas com alegria. Por isso, Emmanuel traz como título desta lição, segundo agimos. Nossas ações são provenientes de tudo que nós pensamos e sentimos. Antes de agir, antes de fazermos qualquer coisa, essa ação passa pelo nosso pensamento. E nós agimos muito também através da impulsividade, daquilo que nós sentimos no momento. E essas experiências individuais, como encarnados, e também levando em consideração o nosso histórico espiritual, são extremamente relevantes para as nossas decisões, para o que nós fazemos, literalmente, no nosso dia a dia também, mas as grandes decisões, mais ainda. Porque no dia a dia a gente nem percebe nas pequenas atitudes que nós tomamos. Passa meio desapercebido. Muito embora possa impactar muitas pessoas o que nós falamos. Porque nós interagimos. O meio, ele vai também nos influenciar. E nós influenciamos a cada pessoa com que nós convivemos. Seja diretamente essa influência ou indiretamente. E Emmanuel, no primeiro parágrafo desta lição, ele traz o seguinte: cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Ele não diz aqui que nós não devemos ficar tristes. Ele nos alerta sobre a cautela. Porque é óbvio que nós, como vivemos aqui, é natural que nós fiquemos tristes num mundo de provas e expiações. Faz parte da nossa vida alegrias e tristezas. Então, Emmanuel nos convida a ter cautela com a tristeza. Por quê? A tristeza em demasia, em exagero, ela é capaz de aniquilar as nossas melhores intenções. Quando nós nos sentimos tristes, normalmente o que nós fazemos? Nos recolhemos. Deixamos de fazer alguma atividade, de tomar alguma atitude positiva. Então ficamos dentro de casa, não queremos conversar com ninguém, não queremos trocar mensagens, ficamos realmente isolados. E isso, então, faz com que a gente aniquile as nossas melhores intenções. Por isso que Emmanuel nos pede para termos cautela com a excessiva tristeza. Muitas pessoas, por exemplo, têm o hábito de reclamar de tudo, a todo momento. O que será que essas pessoas estão levando de energia para elas mesmas e para quem está ao seu lado, convivendo com essa pessoa? Se está chovendo, reclama que está chovendo. Se está frio, reclama que está frio. Se está calor, reclama que está calor. Mas quem é o responsável pelo tempo? É Deus. Então nós reclamamos constantemente de Deus pelas coisas que acontecem na natureza. E reclamar, o que significa na realidade?
é clamar novamente. É pedir de novo aquilo que nós estamos falando. Isso que significa reclamar. É insistir naquilo que nós queremos, estamos falando. O que o cosmos vai mandar para a gente? Você fala tanto disso, não sai da sua mente, não sai da sua boca. Então, por uma questão de sintonia vibracional, nós recebemos cada vez mais aquilo que nós reclamamos. E uma pessoa que reclama demais, ela vai ter tudo aquilo que ela está falando. É uma constante. É uma questão de energia vibracional. E a tristeza profunda também pode nos levar a um quadro clínico de depressão. Uma pessoa excessivamente triste, que não consegue sair desse ciclo vicioso, ela começa a ficar deprimida. Começa a não ver mais nenhum motivo para se alegrar, para sair, para conversar. E isso vai levando a um quadro depressivo. Aí ela vai precisar de tratamento. Tanto tratamento material e, na maioria das vezes, também um tratamento espiritual. Porque nós sabemos que nós atraímos os espíritos com os quais nós sintonizamos através do que nós pensamos. Tudo que nós pensamos, nós projetamos no cosmos e atraímos a mesma energia. Se estamos vibrando constantemente tristeza, nós traremos mais tristeza. Se nós estivermos vibrando dúvidas, incertezas, é isso que nós vamos ter em troca. Cada vez mais dúvidas. E qual que é o antídoto eficaz contra esse quadro depressivo de tristeza? Um antídoto muito bom é o trabalho voluntário. Não estamos falando do trabalho material do nosso ganha-pão. Esse é até obrigatório para que a gente possa se manter aqui na matéria com dignidade. Mas é o trabalho voluntário para o auxílio e benefício dos mais necessitados. Mas por que isso? Porque o trabalho voluntário é a compaixão exercida que nos leva a compreender que os nossos infortúnios não são os únicos e tampouco os mais complexos e difíceis. Quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, na maioria das vezes, é para um grupo ou uma pessoa muito necessitada, ou pelo menos mais necessitada do que a nossa situação. Esse é o verdadeiro exercício da caridade. É colocar o amor em ação, seja como for, mas principalmente com o nosso tempo, indo até os mais necessitados, verificando que existem pessoas em condições muito aquém da que nós já conquistamos, seja ela qual for. Material, emocional, espiritual. Quantas vezes uma pequena palavra não é o suficiente para alegrar a vida de alguém, o dia de alguém, pelo menos? Um simples sorriso, um bom dia verdadeiro, não aquele formal. Um abraço. Isso tudo é caridade. Enxergar o outro que está ali na rua, às vezes passando por necessidade, ou mesmo trabalhando. Quantas vezes nós passamos por algum gari, por exemplo, varrendo a rua, e sequer olhamos e cumprimentamos? Na maioria das vezes, né? A gente está tão preocupado com a nossa tristeza, entre aspas, com os nossos chamados problemas, que nós não conseguimos olhar para o outro. Nós vamos lembrar que a
soberana justiça e bondade de Deus só permite aquilo que poderá nos dar a oportunidade de um aprendizado. Então, ao invés de ficarmos tristes com a situação que estejamos passando, vamos olhar, vamos pensar, vamos procurar ajuda. Como sair dessa situação com alegria, não com tristeza. Porque a tristeza vai nos fazer parar. Quando a gente olha para algum problema que nós estamos carregando e só pensamos no problema, nós não encontraremos a solução. Eu costumo dizer, e isso é fato, quando a gente quer vibrar saúde para alguém, nas vibrações que nós fazemos aqui, e direcionamos nosso pensamento para alguém, como nós temos que vibrar isso? Pensar na pessoa lá acamada, doente? Pensar na doença? Eu estou emanando doença. Eu estou pensando em doença. Emanar saúde é justamente pensar a pessoa sadia, alegre, disposta, trabalhando, agindo, e não acamada. Senão eu não estou vibrando saúde. Eu estou vibrando o contrário. E os nossos problemas da mesma forma. Nós não podemos enfrentar as nossas questões com tristeza, mas com alegria. Pensar na solução e não ficar focando no problema. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Nada nos acontece se não for permitido pelo Pai. Até porque nós somos dotados do livre-arbítrio e somos nós mesmos os artífices da nossa alegria ou da nossa tristeza, conforme agirmos no bem ou fora dele. Como nós somos interdependentes, ou seja, nós sofremos as ações do meio em que vivemos, mas também influenciamos este meio, essas pessoas. Independente do que nós decidirmos, cada um é responsável por aquilo que decide e faz. Cada um é responsável por aquilo que decide e não faz. Porque a decisão, ela tem os dois lados: agir ou ficar inerte. É uma decisão de qualquer forma. Mas as consequências dessas decisões são intransferíveis. Não adianta ficar querendo terceirizar, nem que seja para a espiritualidade. Ah, mas é porque alguém fez isso para mim, é porque alguém não deve gostar de mim, e lá na espiritualidade está me obsediando. Você é responsável pelo que o outro faz ou pelo que você faz? Nenhum espírito é capaz de fazer nenhum mal a nós que nós não tenhamos dentro do nosso coração. Eles aproveitam exatamente as nossas mazelas, as nossas fraquezas, para poder agir sobre as nossas decisões, influenciar as nossas decisões. Jesus nos diz a cada um segundo a sua obra. Portanto, deixe que os outros façam as obras deles e façamos nós as nossas da melhor forma possível, assumindo toda a responsabilidade do que nos acontece, seja positivo ou não. No livro Ação e Reação, de André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, nós temos a exata exemplificação desta lei de causa e efeito. Nós temos lá relatados vários casos que demonstram que tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós pensamos, tudo que nós agirmos, terá consequência. E essas consequências, muitas vezes, não vêm de imediatamente neste plano, mas inevitavelmente
no plano espiritual. Chegando lá, todos nós vamos ver a verdadeira face que nós temos. No plano espiritual não dá para esconder nenhum dos nossos defeitos, nem fantasiar. O nosso perispírito, ele é extremamente claro no sentido de mostrar como nós realmente somos. Imaginemos, então, pessoas tristes, infelizes, amarguradas, que passaram a vida inteira reclamando de tudo e qualquer coisa. Que futuro brilhante terá quando chegar à espiritualidade? É assim que nós queremos chegar lá? Reclamando de tudo e de todos e depois sofrer as consequências? Portanto, nós devemos nos atentar ao que estamos proporcionando aos outros. Mais tristezas ou mais alegrias? Encaramos a nossa trajetória evolutiva com leveza ou com pesares, a tudo criticando? É uma reflexão que cada um tem que fazer por si mesmo. Porque ninguém evolui absolutamente nada, nem 1 milímetro pelo outro. Somente por si mesmo. O que nós fazemos e que Jesus nos legou é para que nós nos auxiliássemos, nós nos amássemos uns aos outros. E não dá para amar ninguém com tristeza, né? Amor projeta uma ideia de alegria, de satisfação, de preferência que seja mútua. Mas o amor também, ele não é bilateral. Ele é unilateral. Assim como o perdão. Quem espera o perdão de alguém para perdoar, talvez nunca perdoe. Mas amar ou perdoar é pessoal. Eu não dependo do outro. Eu não quero saber se o outro está me perdoando. Se eu já perdoei, eu estou livre. Já não carrego mais essa tristeza no meu coração. Se pela sintonia vibracional recebemos aquilo que damos, melhor então nós aceitarmos com resignação e alegria tudo o que a vida nos oferece. Resignação quando a gente não pode modificar aquilo. E alegria em tudo aquilo que a gente pode modificar. Eu não tenho como modificar o tempo. Então eu tenho que ser resignado. Mas eu posso modificar e devo modificar diversas situações da minha vida. E isso eu tenho que fazer com alegria. Saber distinguir o que nós somos capazes de fazer e aquilo que não está ao nosso alcance. Isso nos traz alegria. Desse modo, nós estaremos não somente nos ajudando, mas também ao planeta, modificando essa psicosfera que nos envolve, que é densa, pesada. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai ajudar não só a nós, aos outros que estão à nossa volta, mas a todo o planeta. Porque faz parte da lei do progresso, uma lei divina, a evolução. E esse planeta vai chegar a ser um planeta de regeneração. Enquanto nós estivermos aqui num planeta de provas e expiações, a luta é mais árdua. Mas se vencermos, mostraremos ainda mais a nossa capacidade de resignação e de alegria.
Muita paz a todos, que Deus nos proteja. Que assim seja. Agora, em tranquila serenidade, mentalizemos Jesus, nosso Mestre Maior, e com Jesus em nossos corações, vamos harmonizar nossos pensamentos para emitir ondas de paz, amor e esperança. Confiantes no Mestre querido, abramos nossos corações em vibrações de amor. Vibremos pela paz no mundo, na paz entre as nações e no entendimento entre os povos. Vibremos pelo nosso país e seus dirigentes. Vibremos pelos doentes, em especial aqueles que se encontram em estado terminal. Vibremos pelos idosos e por todos aqueles que estão desamparados. Vibremos pelas crianças, em especial pelas crianças abandonadas. Vibremos pelas creches e orfanatos. Vibremos pelos suicidas e por todos os viciados. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos pelo espaço físico do Sercom, para que seja sempre um local onde possamos encontrar a paz e a esperança. Vibremos pelos pedidos que se acham sobre a mesa do Sercom. Vibremos pelos nossos amigos e por aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Vibremos pelos trabalhadores do Sercom, para que sejam perseverantes e continuem firmes em seu trabalho de assistência e apoio a esta casa, com muita energia e suporte do plano espiritual. Vibrações especiais pelos irmãos com problemas de saúde, para os quais pedimos humildemente às fraternidades médicas, Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, o alívio necessário e luz aos médicos no tratamento desses irmãos. Vibremos pelos irmãos recém-desencarnados, que o plano espiritual possa assisti-los nesse momento de transição. Vibremos pelos nossos lares, mentalizando a luz de Jesus se espalhando por todos os cômodos, imantando o teto, as paredes e o chão, levando paz e harmonia para todo o ambiente e para todos os nossos familiares. Por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que sejamos persistentes em nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Depois de recebermos todos esses ensinamentos, vamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Assim, chegamos ao término da assistência espiritual, que é o reforço áureo. Agradecemos ao plano espiritual aqui presente e pedimos aos trabalhadores e assistidos que permaneçam nesse recinto em silêncio para receberem o passe coletivo que será ministrado pela senhora Sueli. Oremos mentalmente a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite. Vamos aproveitando essa tranquilidade, essa sintonia de paz. Mentalizem Jesus, nosso Mestre. Mentalizem Deus, nosso Pai. E cada um mentalize o seu mentor. Que já está presente, que já está junto de você, te envolvendo em muita luz. Uma luz vibrante, de um jato bem forte, que está sendo projetado no seu coronário, no topo da nossa cabeça, que é o órgão de ligação com o mundo espiritual. E a partir daí, essa luz vai influir em todos os demais centros de força. É sabedoria, é iluminação, é compreensão. Em seguida, passamos para o frontal. Na nossa testa, onde nós temos as atividades inteligentes que influem no desenvolvimento da vidência. Temos aí a região do terceiro olho, que fortalece a visão do mundo e de tudo que está ao nosso redor. Essa luz, forte ainda, atinge o laríngeo, a nossa garganta. E aí regula as atividades ligadas à fala, que devemos sempre empregar boas palavras e termos sempre bons ensinamentos, sem julgamentos, sem críticas, expressando sempre positividade e alegria. Passamos para o cardíaco, no nosso coração,
que é a área de emoções e sentimentos, e ativando esse centro de força, ou chakra, como queiram, estaremos influindo também na circulação do nosso sangue, com equilíbrio e com compaixão, não esquecendo do amor de uma forma mais ampla, mais pura possível, que envolve a natureza, as pessoas, os animais, tudo que nós nos relacionamos. E a luz continua atingindo o gástrico, chamado também de solar, no nosso estômago, que regula a parte digestiva e que promove a limpeza dos possíveis miasmas aí existentes, regulando então qualquer disfunção vegetativa. É uma área também de emoções. Ela é atingida pelas emoções. E a luz presente vai promover a queima de toda essa energia negativa que porventura exista. Continuemos abaixo, do lado esquerdo, é a área do pâncreas, chamada de esplênico. Uma área de extrema importância e que regula a circulação de elementos vitais, que envolve a circulação sanguínea e que envolve a nossa vitalidade. Por fim, temos o genésico e o básico, ligado à nossa estabilidade e à nossa estrutura. Muito bem, agradecidos que estamos. Agradeçam sempre, tenham gratidão por essa reativação dos nossos centros de força. Agradecemos a esses bons espíritos aqui presentes, agradecemos ao nosso mentor, a Deus, a Jesus, por ter nos limpado, nos acariciado e nos energizado. Estejam certos que vamos sair melhores do que quando chegamos. Graças a Deus, a Jesus, e muito obrigada.